Boa noite, seja bem-vindo ao Telenotícias nesta edição de 14 de janeiro de 2023. Para já vamos aos destaques que marcam esta síntese informativa. O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários diz que não tem competências para decidir sobre a anulação de multas cobradas por transgressões rodoviárias, findo o prazo previsto pelo Código de Estrada. O segundo destaque para esta edição dá conta que um transportador que opera na rota C700 Museu acusa a Polícia Municipal de exigir valores monetários injustamente. Acompanhe o desenvolvimento destas notícias já agora no Jornal da Noite. Mais uma vez, muito boa noite. Vamos às notas informativas para esta edição. O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários diz que não tem competências para decidir sobre a anulação de multas cobradas por transgressões rodoviárias, findo o prazo previsto pelo Código de Estrada. Foi ainda na semana em curso que a equipa da FTV contactou o Centro de Integridade Pública com vista a aprofundar o artigo de opinião que afirma que o INATRO e os tribunais da polícia têm cobrado multas indevidas aos automobilistas. As multas, ou melhor, qualquer procedimento por transgressão rodoviária prescreve num prazo de 1 ano. Isso para dizer que as unidades administrativas, assim como os tribunais de polícia, têm o período de até 1 ano para poder instruir o processo com vista a garantir o pagamento dessas multas. O pesquisador do Centro de Integridade Pública, Ivan Maus, afirmou que o ato de cobrança da maior parte das irregularidades rodoviárias, com mais de 1 ano, constitui uma violação da lei moçambicana. Nós vamos notar que, afinal de contas, o INATRO tem obrigado os automobilistas a pagarem multas de mais de 2 anos, 3 anos ou até mais, o que de alguma forma viola o preceituado no artigo 186 do Código de Estrada. A nossa equipa de reportagem não ficou alheia a estes pronunciamentos e confrontou o INATRO, que diz não ter competência para decidir as anulações das multas, fim do prazo previsto pelo Código de Estrada. O condutor, quando é atuado, lhe é dado um aviso de multa. Tem 15 dias. E neste processo de cobrança de multa, temos o INATRO, nesse caso a vertente da questão apresentada, e tem o Tribunal da Polícia. Cabe ao INATRO, findo os 15 dias, remeter os autos ao Tribunal. E uma vez no Tribunal, o INATRO não tem parte em impedimento deste processo. O que é necessário, e deixar aqui claro, é que o cidadão deverá conhecer melhor os instrumentos. Estes procedimentos têm de ser divulgados para que entenda qual é o papel em relação a todos os intervenientes, quer quanto ao INATRO, quer quanto ao Tribunal. Xinguan Mabot diz que o Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, bem como a Polícia de Trânsito, têm trabalhado com vista a pautar por uma postura digna e justa junto dos utentes. Um transportador que opera na rota C700 Museu acusa a Polícia Municipal de exigir valores monetários injustamente. Antônio Bila é o nome fictício do motorista em causa. É condutor de chapa há sensivelmente 10 anos e durante as suas atividades já passou por várias situações que, segundo ele, interferem negativamente no seu trabalho. Desta vez, o que levou o Sr. Bila a receber uma multa por parte da Polícia Municipal é o fato deste ter estacionado em uma paragem que os chapeiros frequentemente usam, mas que, segundo a polícia, é proibida. Eram por aí 7h15
sou interpelado numa das paragens, cuja polícia manda descer. Quando desço, aplicaram minha multa direta, porque eles diziam que o lugar onde nós estávamos parados não é lugar condigno, né? Mas é um lugar que, se nós formos a ver, já faz tempo que a gente parou ali, não tem nenhuma placa, não tem nenhuma descrição que diz que isto não é paragem. Então, pronto, quando a gente desce, foi uma polícia eu acredito que aquilo é má fé, uma vez que a única coisa que eles fizeram sabes que ali onde estavas parado não é um lugar apropriado, sendo assim, venha receber a sua multa. Aplicaram, posso até aqui compartilhar, foi uma multa de 1000 meticais, que é uma paragem frequente, todo mundo, se calhar até o tal agente antes de nascer já era paragem, agora ele hoje, pronto, porque é polícia, então isso para mim é uma questão de má fé. Sr. Bila entende que antes de serem aplicadas as multas, o polícia de trânsito deve fazer o trabalho de sensibilização com vista a fazer compreender e conhecer as mudanças da via pública aos condutores. Agora, isso carece de uma advertência. Sei que realmente já regularizou-se que aquilo não é paragem, ou talvez transfere-se a paragem de um lugar para o outro. É mais ou menos assim, mas não tivemos advertência nenhuma. É uma questão simplesmente de multa, conforme eles disseram. Agora, talvez salientar que casos assim, a nossa polícia não tem que estar devidamente só para sancionar. Em alguns casos é uma advertência, o automobilista leva advertência, no último caso é que pode-se recorrer à multa. Mas para o caso que eu vivi hoje, sinceramente até os passageiros tiveram que se revoltar, estavam todos atrasados e questionavam também a própria polícia o que estaria a acontecer naquele momento, porque é uma paragem frequente, todo mundo, se calhar até o tal agente antes de nascer já era paragem. De ressaltar que são várias as denúncias contra a Polícia Municipal, bem como a de trânsito, sobre as cobranças ilícitas durante o decurso das suas atividades laborais. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que o Serviço Nacional de Investigação Criminal concluiu e remeteu cerca de 6.934 processos ao Ministério Público, contra 4.584 do igual período do ano passado. Estes números representam a produtividade da instituição a 71,2%. Foram concluídos e remetidos ao Ministério Público 6.934 processos contra 4.584 de igual período anterior, havendo um incremento na ordem de mais de 2.350 processos. Dos 6.934 concluídos e remetidos, 2.459 correspondem aos registrados no ano findo e 4.475 transitados dos anos anteriores, o que representa a produtividade na ordem de 71,2%. Causas e ou fatores que influenciam o incremento do movimento processual: baixa renda e consequente aumento do custo de vida, redução e ou impossibilidade de autoemprego por conta das restrições impostas no âmbito das medidas de prevenção à propagação da pandemia da Covid-19. Desemprego e ambição material, com destaque para a camada jovem, a mais exposta e vulnerável aos novos hábitos da sociedade de consumo. Tradições, hábitos e costumes ou concepções de caráter supersticiosas, acusação de feitiçaria, o que concorre para a prática de maus tratos e homicídio contra as pessoas mais vulneráveis, nomeadamente a pessoa idosa. Aliado às concepções de caráter supersticiosas, acusação de feitiçaria, verifica-se o fenômeno do suicídio, que, entretanto, abrange pessoas de ambos os sexos a partir da idade adulta. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas nas principais zonas urbanas e turísticas, nomeadamente cidades autárquicas de Inhambane, nas praias do Tofo e Barra, Machixe e Vilanculo, muito por conta do maior fluxo de pessoas, particularmente turistas estrangeiros com relativo poder de compra.
famílias delitivas predominantes e ou de impacto social, crimes contra o patrimônio em geral, crimes informáticos, em particular os de burlas informáticos nas comunicações, crimes contra a integridade física das pessoas, em particular o homicídio agravado, maus tratos contra a pessoa idosa, com grande impacto social, por serem praticados por familiares ou parentes diretos das vítimas. Ações de prevenção da criminalidade desenvolvidas. Partilha de informações operativas, principalmente com as províncias de Gaza e Sofala. Ações conjuntas de neutralização e triagem de imigrantes ilegais nos principais postos de controlo, Zandamela, Lindela e Savo. Colaboração interinstitucional e com os líderes comunitários, coordenação institucional, Ministério Público, PRM, Gabinete de Prevenção e Combate à Droga. Ação de capacitação em matérias de tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e uniões prematuras, que teve lugar de 8 a 9 de setembro de Algumas residências arredores da Avenida Júlio Nyerere, na cidade de Maputo, correm o risco de desabar devido à degradação do betão que segura a terra em dias de chuva. É uma situação que deixa os moradores do bairro da Polana Caniço A bastante preocupados. Após as cheias de 2000, numa tentativa de conter o declive, o município colocou betão por cima da areia, deixando deste modo um fundo oco, o que facilita a sua degradação a quando das chuvas cíclicas. Passados alguns anos, o cenário encontrado é de erosão e degradação do solo, perigando a vida das pessoas que por ali vivem. Eu acho que essa construção chumbou, porque nem tem quase 5 anos inaugurado, mas já começou a dar problemas. Já covas aqui que já se abriram. Quando chove, a situação piora. Eu acho que um dia a situação vai piorar mesmo. Uma vez pôde chover, depois começar a se destruir pouco a pouco. E cada vez mais conseguem ver que quando se destrói, cada vez mais está a se aproximar à frente das casas. Essas casas podem cair. A colocação deste betão foi feito mesmo do jeito como fizeram, mas primeiro deveria se pôr aquilo ali mais a solo e depois para pôr betão, mas isso não, só se pôs betão, fumegaram betão, porque cada vez a mais a terra está a ir para baixo, tá vendo? Aí nas valas, aí, quando chover, a água entra debaixo, depois a terra vai se montoar ali. Só eles vêm tirar a areia, mas para resolver a situação, nada. Os residentes dizem que a infraestrutura está em péssimas condições e a sua solução seria a construção de uma nova. Era destruir, começar um projeto de raiz para melhorar tudo. Tinham que voltar a renovar, colocar em pedra da forma que estava. Dessa forma que vocês conseguem ver. Dessa forma que vale a pena, porque pelo menos pedras, e você coloca aquela massa ali, pelo menos dá para segurar um pouco. Mas se você coloca só massa só em cima da areia, não resulta nada. Por fim, os munícipes pedem a intervenção de quem é de direito antes que aconteça o pior. O município venha resolver isso aqui antes de mais nada, porque se as coisas já continuar mais, aquilo ali vai acontecer uma erosão que nem para nós que estamos a viver aqui, nem para já não vai ficar muito bem. O edil da Beira, Albano Cariz, instou neste sábado os membros da Polícia Municipal a intensificarem ações para estancar a onda da criminalidade. O presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Cariz, instou na manhã deste sábado, durante a interação com os agentes da Polícia Municipal da Beira, a estar em prontidão para combate à criminalidade que no ano de 2022 a cidade da Beira caracterizou-se a onda de assassinatos protagonizados pelos desconhecidos. O edil da Beira disse que neste ano de 2023 estão criadas as condições operativas conjuntas para dar zero criminalidade. Sabeis que a cidade da Beira já vinha sendo assolado por onda de criminalidade praticamente macabro. Uma criminalidade
que parecia estar a transmitir uma mensagem à cidade da Beira. Foi uma preocupação tremenda e achamos que tínhamos que desenhar estratégia, tínhamos que, dentro com o nosso polícia municipal, garantir, neutralizar e procurar fazer sentir que este não é o local para voltarmos a assistir aquilo que assistíamos. Era o degolar das cabeças, era violação das mulheres, era estupro das mulheres. Praticamente parecia que já estávamos em Cabo Delegado e nós tínhamos que agir. E quero confessar a vocês que senti que cumprimos na íntegra aquilo que nós tínhamos desenhado. Na ocasião, o gestor da entidade salientou que trabalhos operativos para a paz e tranquilidade pública dos beirenses deve ser visível e neutralizar os bandidos que tiram sono à população na calada da noite. Não o nosso plano operativo, mas os trabalhos naquilo que é neutralização e eliminação de atos de criminalidade, quer ela que seja mínima, deve ser estancada. Vamos continuar a trabalhar todas as esquinas possíveis. Como vê que aqui tem uma mistura, temos o policiamento comunitário, aquele policiamento que vive diretamente na comunidade, aquele que conhece onde o Albano vive, quantos filhos tem, qual é a família do Albano, qualquer pessoa estranha que entra, eles têm a capacidade de perceber e interagir com a Polícia Municipal e, no fim, com a Polícia da República, termos a certeza que este indivíduo que entrou não é de conduta duvidoso. Carige afirmou que houve tolerância zero consumo de álcool nos lugares aglomerados que facilitava a onda de assalto. Nós sabíamos que onde provavelmente os malfeitores planificavam aquilo que eram os altos projetos para concretizar com a criminalidade bárbara, eram exatamente nos sítios onde houvesse aglomerado, nos sítios onde houvesse o consumo excessivo do álcool. E nós achamos que tínhamos que dar tolerância zero a qualquer ação que pudesse desequilibrar, a qualquer ação que pudesse trazer algum transtorno ou a qualquer ação que pudesse trazer a intranquilidade dentro da nossa cidade. Este ano em curso na cidade da Beira ainda registrou o assassinato. As imagens são de Dino Tomás, Mendes Mundai, FTV. Após acompanharmos as notícias nacionais, é momento de conferirmos como é que o tempo vai se comportar amanhã, domingo, dia 15 de janeiro de 2023. E começamos com a zona norte do país para verificarmos quais serão as temperaturas máximas e mínimas para o dia de amanhã. Pemba com uma máxima de 27 e uma mínima de 23. Chimoio com uma máxima de 22 e uma mínima de 16. Nampula com uma máxima de 28 e uma mínima de 20. Da zona norte, descemos para a zona centro do país para acompanharmos as máximas e mínimas para o dia de amanhã. E começamos com a província mais quente do país, Tete, que vai registrar uma máxima de 31 e uma mínima de 25. Quilimane com uma máxima de 30 e uma mínima de 23. Chimoio com uma máxima de 28 e uma mínima de 19. Beira com uma máxima de 29 e uma mínima de 24. Da zona centro, descemos para a zona sul do país. E cá estamos nós para começarmos com a província de Inhambane, que vai restar uma máxima de 30 e uma mínima de 25, Xaixai com uma máxima de 30 e uma mínima de 24 e, por fim, a capital do país, Maputo, com uma máxima de 30 e uma mínima de 23 graus. Esta é a previsão do estado do tempo para amanhã, dia 15 de janeiro de 2023. Para já vamos a uma curtíssima pausa e voltamos para a segunda parte com notas internacionais e desportivas. Não saia daí.
Eu sou Valindos e Farias, essa é a FTV, o seu canal de eleição. Seja bem-vindo à segunda e última parte do Telenotícias. Para já vamos acompanhar as notas internacionais. A Rússia anunciou esta sexta-feira o controle de Soledar, mas Kiev desmentiu a tomada da cidade. No habitual vídeo noturno, o presidente Volodymyr Zelensky garantiu que as forças armadas da Ucrânia, todas as forças de defesa e segurança do país, estão a lutar para defender a Ucrânia. Zelensky também reconheceu que as tropas russas estão a concentrar as forças em Donetsk, mas afirma que a dura batalha pela região continua. Os sangrentos combates na região de Donetsk, que se têm vindo a intensificar em torno de Soledar e Bakhmut, têm impossibilitado a retirada de civis. O governador de Donetsk fala em mais de 550 habitantes, incluindo 15 crianças que permanecem em Soledar. Moscou retirou, entretanto, do local e de aldeias vizinhas cerca de 180 pessoas. Os deslocados estão a ser enviados para um acampamento temporário na cidade ocupada de Shakhtar, onde mais tarde serão triados e enviados para outros locais a leste. A poucos quilômetros de Soledar, a cidade de Servik vê o inferno a aproximar-se. Nesta altura do ano, a vizinhança estaria a preparar-se para o Malanka, um feriado celebrado por ucranianos e belorussos, para assinalar a passagem de ano que, segundo o calendário juliano, se realiza entre 3 e 14 de janeiro. Mas na localidade, poucos vê hoje razões para celebrar. A Rússia anunciou oficialmente a vitória na cidade de Soledar após a guerra intensa, tornando-se na primeira conquista neste ano de 2023. O governo russo declarou oficialmente a vitória da cidade de Soledar, no leste da Ucrânia. Esta vitória foi alcançada após combates ferozes com as tropas ucranianas. Foi afirmado que o domínio em Soledar seria uma conquista antecipada em 2023. Nesta sexta-feira, o governo russo, por meio do Ministério da Defesa, explicou que as suas tropas haviam libertado Soledar. O porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov, disse que a libertação do assentamento de Soledar é essencial para a continuação da operação ofensiva na região de Donetsk. Konashenkov disse que a libertação foi concluída na noite do dia 12 de janeiro. As tropas russas, capturando o assentamento estratégico, permitirão cortar as tropas de abastecimento usadas pelas tropas ucranianas em Bakhmut. Durante os 3 dias de combate, mais de 700 soldados ucranianos morreram. Um total de 300 canhões, incluindo 3 aviões e um helicóptero, também foram destruídos. De facto, as defesas aéreas russas conseguiram derrubar 9 foguetes HIMARS, Olha e Uragan durante a batalha. Konashenkov disse que as tropas aéreas russas ocuparam as alturas dominantes e bloquearam a cidade pelo norte e pelo sul. Enquanto isso, os militares russos enfatizaram que a vitória em Soledar não poderia ser separada dos ataques que foram lançados sucessivamente. Ambos usaram unidades de aviação e artilharia do exército. A sombra de Anderson Torres começa a ser demasiado pesada para Jair Bolsonaro, depois da justiça brasileira ter encontrado em sua casa uma proposta escrita para o antigo presidente decretar estado de defesa e anular a vitória de Lula da Silva nas eleições. A sombra de Anderson Torres começa a ser demasiado pesada para Jair Bolsonaro, depois da justiça brasileira ter encontrado em sua casa uma proposta escrita para o antigo presidente decretar estado de defesa e anular a vitória de Lula da Silva nas eleições. O antigo ministro da Justiça, que recebeu a ordem de detenção na sequência da invasão das sedes dos 3 poderes,
em Brasília, alega que o documento foi divulgado fora do contexto, mas à margem da manobra de Bolsonaro. O analista político Magni Carli sublinha que pela primeira vez a polícia conseguiu ligar um ministro da Justiça do governo Bolsonaro a uma ação que de fato visasse a contestar o resultado das eleições. Pela primeira vez, a polícia hoje conseguiu ligar o ministro da Justiça do governo Bolsonaro a uma ação que de fato visasse contestar o resultado das eleições. No meio dos estilhaços da invasão de Brasília, o novo governo de Lula da Silva tenta regressar à normalidade o mais rapidamente possível, mas a população ainda está profundamente dividida. De acordo com Carl Magni, continuaremos a ter manifestações. Bolsonaro ainda é muito popular no Brasil. As suas ideias ainda permanecem na população brasileira, mas acredito que as forças de segurança, a polícia e a justiça serão mais rigorosas para coibir certas ações. A prova de que o bolsonarismo segue bem vivo surge da Flórida, onde cerca de 2 dezenas de pessoas se juntaram em frente à casa que o antigo presidente brasileiro arrendou para passar férias, para cantar e rezar pela sua saúde. Da atualidade internacional, passamos para o desporto. O jogador do Manchester City, detido em 2021, Benjamin Mendy, foi ao final da manhã desta sexta-feira ilibado de 7 das 9 acusações de violação e agressão sexual de que estava sendo acusado. Benjamin Mendy, jogador do Manchester City, que foi acusado de ser um predador, de violar mulheres em sua casa, depois de as trancar em quartos de pânico, foi esta sexta-feira ilibado de 6 acusações de violação e uma de agressão sexual, visando 4 jovens mulheres. Segundo a imprensa inglesa, o júri não chegou a um consenso relativamente a uma das acusações de violação e a outra de tentativa de violação. O defesa francês, de 28 anos, foi detido e julgado num processo que se prolongou por 6 meses. Segundo a acusação, Mendy atuaria juntamente com um amigo, Louis Saha Mathieu, que também está a ser julgado e que teria a missão de angariar as jovens em bares e discotecas. Mathieu foi ilibado de 3 acusações de violação e de outras 3 de agressão sexual, visando 5 mulheres. Ambos podem voltar a ser julgados por causa das acusações sobre as quais não houve veredito. O Manchester City emitiu um comunicado onde refere que, por haver assuntos ainda em aberto no processo, o clube não está em posição de fazer comentários nesta altura. Com desporto, colocamos um ponto final à presente edição do Telenotícias, com promessas que a voltar amanhã à mesma hora. Quero desejar a si, caríssimo internauta e telespectador, um bom final de semana. Se beber, não conduza, e se conduzir, não beba. Até amanhã.